Salve torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Vou pedir aqueles 2 segundinhos iniciais de praxe para você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Vamos lá, galera, apenas 2 segundinhos. Muito obrigado. No vídeo de hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre SAF. Hoje a gente vai falar sobre as SADs na Espanha. Quais os clubes se tornaram SAD na Espanha, o porquê que esses clubes se tornaram em clube-empresa e se teve algum benefício para eles, né? Como que eles se desenvolveram após terem se tornado clube-empresa. É um tema que a gente tem que debater sim e muito no decorrer de nossos vídeos e nossas lives. A gente sempre vai trazer alguma coisa a respeito de SAF aqui, até porque a gente tem uma gestão golpista e subjúdice dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, que ao longo de um ano só fez mentira ao torcedor e eles hoje vêm com essa narrativa de SAF. E a gente não pode cair nessa, galera. Pelo amor de Deus, tá? Vamos aí trazer SADs na Espanha, na matéria aqui do site Ludopédio. Vamos à matéria. O contexto de adoção das SADs na Espanha, um modelo a não ser seguido. Em 1990, o governo espanhol aprovou a Lei del Esporte, uma lei que forçou os clubes de futebol a mudarem de associação esportivas sem fins lucrativos para sociedades anônimas esportivas. Em outras palavras, os clubes foram obrigados a virarem empresas, com capital social formado por ações. Isto significou que os clubes deixaram de pertencer aos torcedores, os sócios, e passaram a ser fatiados por empresários. O debate envolvendo as mudanças na razão social dos clubes e, sobretudo, o controle estatal sobre a vida financeira dos clubes são bem anteriores à lei. Desde a década de 70, os clubes já apresentavam problemas financeiros, endividamento e até mesmo sonegação de impostos. O controle das dívidas dos clubes passou a ser um problema para o Estado espanhol, principalmente após o país ganhar os holofotes dos grandes eventos esportivos, Copa do Mundo da FIFA de 82 e Jogos Olímpicos de 92. Em 1980, a Secretaria do Estado de Esportes criou a Lei de Cultura Física e Esportes. Nesta lei, o Estado propunha, entre outras coisas, melhorar a administração esportiva dos clubes, mas ainda não vislumbrava um caráter empresarial para as agremiações. Foi só após a Copa que as entidades esportivas espanholas se voltaram para o problema fiscal das entidades esportivas e, posteriormente, para a razão social dos clubes. A primeira iniciativa do governo data de 86, quando o Ministério da Economia e Fazenda criou o Plano Geral de Contabilidade para os clubes de futebol. Neste documento, o governo entendia que os clubes, mesmo tendo razão social de associação sem fins lucrativos, já adotavam personalidade jurídica e empresarial, e desse modo era preciso planificar as contas do clube de futebol. O plano obrigava os clubes a detalhar todas as entradas e saídas de dinheiro, de transações de jogadores às categorias de base, de gastos com estádios à arrecadação de bilheteria, de direito de transmissão a imóveis no nome do clube, enfim, tudo que movimentasse o caixa. O objetivo era deixar a vida econômica dos clubes o mais transparente possível e, assim, o Estado poderia criar mecanismos para taxar impostos. Então, a gente vê aqui o grande objetivo do Estado era que fosse criado um mecanismo para taxar impostos, já que os clubes eram caloteiros, não pagavam porra nenhuma. A mesma coisa que acontece em solo brasileiro. A maioria dos clubes são endividados, renegociam dívidas, não pagam. Bom, vamos continuar. Vale lembrar que em 1985, a dívida acumulada dos clubes era cerca de 21 milhões de pesetas. Mais da metade da dívida era com a Fazenda, bancos estatais e privados, e com o Seguro Social. Um ano após a implantação do Plano General de Contabilidade, o governo espanhol, a partir da Secretaria de Estado de Desportes, já afirmava que era impossível que associações desportivas continuassem com isenção de impostos. E algo precisaria ser feito. Tá vendo, galera? Tudo é o dinheiro. A ideia de transformar os clubes em sociedades anônimas. O endividamento dos clubes era um problema do governo, mas também da Liga de Futebol Profissional, LFP. A Associação de Clubes da Primeira e da Segunda Divisão estava buscando reduzir a dívida dos clubes e entendia que era necessário que os clubes passassem a ter uma administração menos amadora e mais empresarial. Uma administração
com gestores capacitados, né? Especialistas nisso aí. Vamos continuar lendo. Mesma coisa que está acontecendo hoje aqui no Brasil, cara. Mesma coisa. Enquanto o governo e as entidades esportivas suspeitavam da existência de caixa 2 nos clubes e denunciavam a falta de clareza das contas dos clubes, jogadores de futebol denunciavam fraudes no recolhimento de impostos. Em 1988, os jogadores do Barcelona exigiram, entre outras coisas, explicação sobre a existência de contratos duplos e sobre o recolhimento de impostos. O clube catalão firmava 2 contratos com alguns jogadores, um contrato de trabalho e outro contrato de imagem. O clube só declarava os impostos referentes ao contrato de trabalho e alegava que o pagamento de impostos sobre direito de imagens era de responsabilidade dos jogadores. Essa prática se seguiu por mais alguns anos, mesmo com denúncia de jogadores na imprensa. A falta de clareza nas contas dos clubes e a grande circulação de dinheiro no futebol espanhol eram motivos de preocupação do governo, que passou a procurar medidas para controlar os gastos dos clubes. Por outro lado, outros grupos também estavam interessados em controlar o futebol e a circulação de dinheiro envolvida. A mídia televisiva, que cada vez mais passava a investir grandes quantidades na transmissão e na compra de direitos de imagens, e o interesse de empresas privadas em patrocinar ou até mesmo controlar os clubes de futebol. Igualzinho aqui, cara. Vale lembrar que, nesse período, o dinheiro das televisões representava uma das maiores formas de receita dos clubes, e o direito de imagem estava entre as 3 principais receitas dos clubes, junto com a transação de jogadores e o investimento de patrocinadores. Assim, a Lei do Esporte surgiu nesse contexto. A sua principal proposta era solucionar o endividamento dos clubes, e para isso era necessário que os clubes se tornassem Sociedade Anônima Desportiva, SAD, isto é, empresas. Enquanto 1/3 dos clubes da primeira e da segunda divisão se mostrava favorável à mudança, Barcelona e Real Madrid eram completamente contrários. Tanto Barcelona quanto o Real Madrid usaram de sua força política e econômica dentro das principais organizações esportivas da Espanha para fazer oposição à proposta. Durante os anos de 1988 a 1989, houve um amplo debate entre clubes, LFP, federações e governo para que a lei do esporte fosse estruturada. Os 2 maiores clubes alegavam que possuíam receitas positivas nas últimas 5 temporadas. Entretanto, o fato de terem receitas positivas não significava que não possuíam dívidas, significava apenas que possuíam receitas superiores ao montante devido. Mesmo assim, Barcelona e Real Madrid escaparam do modelo de sociedade anônima com base em suas receitas. O mesmo aconteceu com Atlético Clube e Clube Atlético Osasuna, que também possuíam receitas positivas na época. Pouco tempo depois, o Clube Atlético Osasuna foi obrigado a virar SAD, pois não conseguiu manter suas receitas. Então, galera, eles obrigaram todos os clubes espanhóis a virarem clube empresa, porque tinham grande circulação de dinheiro e eles queriam que o clube pagasse impostos. Além disso, tinha a mídia televisiva, que cada vez mais passava a investir grande quantidade na transmissão e na compra de direitos de imagem. E além disso, ainda tinha empresas privadas ali de olho na movimentação de dinheiro dos clubes. Mas Barcelona, Real Madrid, Clube Atlético Osasuna e Atlético Clube não se tornaram empresas. Em 1990, a Lei do Esporte foi aplicada e todos os clubes foram obrigados a assumir um caráter empresarial de capital aberto. No primeiro momento, muitos sócios antigos se tornaram acionistas de seus clubes. Entretanto, os clubes foram cada vez mais sendo fatiados entre empresários e patrocinadores. O modelo de sociedade anônima significou, assim, uma crise no modelo associativo espanhol, na qual grande parte dos sócios tradicionais deixou de fazer parte da vida política do clube. Foi um duro golpe para aqueles sócios acostumados com poder de decisão e participação em seus clubes de coração. Lista de 20 clubes da primeira divisão da Espanha, temporada 2019-2020. Detalhe para a sigla SAD adotada no final do nome dos clubes. Só não temos aqui Atlético Clube, Barcelona e Real Madrid. O resto é tudo SAD, meu amigo. Desde a adoção da lei, ou seja, desde 1990, as SADs na Espanha não garantiram maior controle das dívidas dos clubes. Isso é bem importante, galera.
não garantiram o maior controle das dívidas dos clubes e ocasionaram o rebaixamento ou a extinção de clubes que não conseguiram se enquadrar no modelo. Mesmo após a adoção de um modelo empresarial, o governo não conseguiu controlar os gastos dos clubes, muito menos obter transparência nas contas. Pelo contrário, houve um crescimento nas denúncias de sonegação de impostos, fraudes fiscais e até mesmo caso de corrupção, além dos pedidos de recuperação judicial. E para aqueles que viraram empresa, a expectativa de sanar suas dívidas nunca se concretizou de fato. O que se viu foi um aumento da circulação de dinheiro e um progressivo endividamento dos clubes, que cerrou o abismo existente entre os clubes grandes e pequenos. Clubes como Barcelona e Real Madrid foram os grandes privilegiados, pois usufruíram do seu caráter associativo, escapando de impostos mais altos e se beneficiaram do dinheiro das televisões e dos patrocinadores. Se antes esses dois clubes já eram potências esportivas, recebendo mais investimentos e dinheiro das televisões, caso aqui no Brasil de Corinthians e Flamengo, né? Cara, o Eurico estava certíssimo quando ele disse na espanholização do futebol brasileiro, cara. E a gente achava que era a Globo dando mais dinheiro para Corinthians e Flamengo. Na verdade, não. É transformando todos os clubes em clube empresa e só alguns não se tornarem. E aconteceu o mesmo que aconteceu lá na Espanha. Após a lei, esses clubes obtiveram maior força política, econômica e esportiva. Barcelona e Real Madrid concentraram ainda mais poderes, assumindo maior protagonismo esportivo no futebol espanhol e europeu. Em suma, o modelo de SADs na Espanha não conseguiu cumprir nenhuma das expectativas propostas e, pior, lançou os clubes em uma disputa desigual e desleal em termos esportivos e econômicos. Eu vou fechar essa parte, vou trazer só um pedaço da matéria de ontem da Globo, lá do PVC, porque ele fala também da Espanha. Espero que você tenha ficado até o final desse vídeo, galera, porque a gente só vai ter entendimento se a gente se aprofundar no assunto. Fora isso, a gente não vai ter entendimento nenhum. Estou lendo, acabei de ler uma matéria aqui sobre SADs na Espanha. Vamos pegar agora lá o PVC. Blog do PVC, matéria da Globo, de ontem, tá? Ter um investidor não é garantia de sucesso esportivo. Boa gestão não é sinônimo de títulos de futebol. Um clube pode dar lucro a seu proprietário, ter sua contabilidade toda no azul, revelar e vender jogadores e nunca lutar por nenhum troféu. A legislação espanhola, criada em outubro de 90, obrigou 16 clubes da primeira divisão a se tornarem sociedade anônima desportiva. Só o Osasuna, no primeiro momento, por estar no azul nos 4 anos anteriores à entrada da lei em vigor, além de Real Madrid, Barcelona e Clube Atlético, por serem considerados históricos e não terem caído para a segunda divisão jamais, não precisaram fazer a migração porque tinham contas estáveis. A gente sabe que o Osasuna depois caiu, né? Desde que a lei passou a vigorar em 1994, todos os clubes da primeira divisão espanhola caíram para a segunda, exceto os 3 históricos, Clube Atlético, Real Madrid, Barcelona e o Valência. Galera, isso aqui é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha visto esse vídeo todo, lido junto aí a matéria. E vou trazer mais, tá? Vou trazer mais. Isso aí precisa ser muito bem debatido e a gente precisa estar ciente do que o Clube de Regatas Vasco da Gama pode virar. Bem-vindos aí à tão sonhada espanholização do futebol brasileiro. Pode ser. Não conseguiram, né, dando maiores receitas aí ao Corinthians e ao Flamengo, e quem sabe dessa forma aí eles não consigam, né, através da SAF. É uma coisa que a gente precisa ficar atento. Tamo junto, galera, um forte abraço, fui, depois eu volto, hein.